experiência que a gente tem é um primeiro componente do projeto que foi apoiado pelo IDRC, que é um projeto que tem como objetivo produzir um conjunto de evidências relacionadas aos obstáculos para a alimentação saudável, que são o capítulo do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? E a gente se debruçou particularmente em dois obstáculos, que é o obstáculo da informação e o obstáculo da compra, mas no nível local, no contexto dos municípios, né? E é um estudo, esse componente ele tem um braço no setor saúde e outro na rede varejista de alimentos, e eu vou apresentar a primeira parte que diz respeito ao ambiente alimentar, tá? Primeiro, eu preciso dizer que o nosso grupo de pesquisa no PENS tem um claro conflito de interesses, que é a defesa das políticas públicas de saúde, de segurança alimentar e nutricional, de educação em ciência e tecnologia no país. Mas os nossos estudos são financiados por agências públicas brasileiras e internacionais de fomento à pesquisa, e também temos recebido mais recentemente apoio de fundações privadas que apostam na nutrição e saúde pública e nos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis. E não apresentamos conflito de interesse do ponto de vista econômico na temática da pesquisa. Então, como eu mencionei, esse componente é um componente que busca desenvolver modelos de intervenção na perspectiva educacional, multicomponente, multissetorial, para a superação do obstáculo da informação. Para tanto, a gente trabalha com dois contextos no território municipal, as unidades básicas de saúde, que a Cláudia vai apresentar, e o ambiente alimentar com foco no comércio varejista local. Esse braço, ele dialoga com uma linha de pesquisa do nosso grupo, no PENS, que é o processamento de alimentos e o ambiente alimentar do consumidor, que a gente busca investigar características ambientais que sejam capazes de influenciar os padrões de compra e de consumo de alimentos dos consumidores urbanos, com ênfase no consumo dos alimentos ultraprocessados. A gente parte de um modelo teórico, que eu não vou me debruçar muito sobre ele, mas é o modelo de Glantz, que ela define componentes do ambiente alimentar e, em particular, a gente está focando no ambiente alimentar da comunidade, que são esses espaços nos territórios, onde as pessoas vivem, trabalham, estudam, e o ambiente alimentar do consumidor, que é o espaço de comercialização e compra de alimentos na comunidade. A gente vem desenvolvendo estudos de ambiente alimentar já tem mais de 10 anos. Nosso primeiro trabalho foi um estudo feito aqui no município de São Paulo, é o estudo Exal São Paulo, que é o estudo do ambiente biogênico no município de São Paulo, e aqui tem uma série de evidências que vocês depois podem consultar, mas em 2017 a gente começou a desenvolver o estudo em outro município, que é Jundiaí, tentando produzir evidência não numa metrópole, mas num município de médio porte, de tal modo que as externalidades pudessem ser maiores do que os desafios apresentados numa metrópole como São Paulo. A grande inovação tecnológica foi justamente a publicação do Guia Alimentar para a População Brasileira, e que incorporou uma outra forma de classificação dos alimentos, que é a classificação nova, que divide os alimentos em 4 grupos, dentre eles alimentos ultraprocessados, e trazia o capítulo de obstáculos, entendendo os determinantes sociais e os determinantes ambientais da alimentação. Então, toda a evidência, a reflexão que a gente tinha feito nos estudos anteriores, elas precisavam ser adaptadas ao novo paradigma do Guia Alimentar para a População Brasileira. E a gente começou a trabalhar, então, no município de Jundiaí. Então, quais que eram os nossos objetivos com o que a gente apelidou de Exal São Paulo, que é o nosso estudo agora no município de Jundiaí? Primeiro foi desenvolver e validar um instrumento de auditoria de ambiente alimentar do consumidor que desse conta de medir as principais dimensões que influenciam as escolhas alimentares. Então, a disponibilidade, a variedade, o preço e a propaganda. Tem vários instrumentos de auditoria de ambiente alimentar, mas nenhum deles dava conta da classificação nova, de observar o fenômeno do comércio varejista, levando em consideração a recomendação, por exemplo, de alimentos ultraprocessados. Construir, então, esse instrumento de auditoria de ambiente alimentar do consumidor,
buscando incorporar a classificação nova, dialogando com o Guia Alimentar da População Brasileira e produzindo informações, indicadores que pudessem ser utilizados e orientar a construção de intervenções nesses territórios para a promoção de alimentação saudável. E a partir disso, desenvolver no município de Jundiaí um plano de marketing social com foco na promoção do ambiente alimentar saudável no comércio varejista e com envolvimento dos atores políticos e sociais locais. Eu fico super feliz de ter aqui a companhia de vocês nessa mesa. Então, esse é um exemplo de um primeiro estudo que a gente fez. Esse é um estudo de dados secundários, que foi publicado na Revista de Segurança Alimentar, que a gente foi mapear as desigualdades socioeconômicas na distribuição do comércio varejista local em Jundiaí. Ele é um estudo claro de observação de desertos e pântanos alimentares, né? Então, a gente trabalhou com dados secundários, dos sistemas de informação da própria prefeitura, site de varejo, informações do IBGE, sociodemográficas, e auditamos 960 estabelecimentos comerciais. Desses, 46% eram pequenos mercados, 16% padaria, 4,7% supermercados e hipermercados e 4,8% de produção doméstica da agricultura familiar ou direto do consumidor. Chama a atenção que um município como Jundiaí, de aproximadamente 400 mil habitantes, um município de médio porte, ainda tem o pequeno comércio como a principal estabelecimento, categoria de estabelecimento de abastecimento, de tal modo que aquela primeira compreensão de que são os hipermercados as principais fontes de espaços de compra do consumidor não é bem assim, né? A gente observou também que as áreas periféricas eram áreas de maior vulnerabilidade em termos de acesso aos alimentos saudáveis. E, por outro lado, também estavam expostas, tendo uma maior densidade de alimentos ultraprocessados nos estabelecimentos. Então, esse estudo, ele derivou uma comunicação do site Alimentando Políticas, né, que discute se é fácil comprar alimentos em qualquer lugar da cidade, e a gente conclui que a falta da variedade local de alimentos in natura e minimamente processados, nesses bairros periféricos e piores indicadores sociais, ela pode prejudicar o acesso à alimentação saudável para uma grande parte da população. Que a auditoria do ambiente alimentar realizada, ela é uma tecnologia de pesquisa que ela é aplicável para a construção de políticas públicas e que o estudo tem potencial para orientar políticas de acesso a alimentos do cidadão. Então, isso a gente trabalhou com dados secundários e dados na comunidade, mas a gente queria compreender um pouco melhor como é o ambiente interno do comércio varejista de Jundiaí. Para tanto, a gente precisou desenvolver o instrumento e validar o instrumento de auditoria de ambiente alimentar, que nós chamamos de Audit Nova. Tem vários instrumentos na literatura, mas a gente seguiu um protocolo metodológico, que é o desenvolvimento dos itens do instrumento, a validação de conteúdo do instrumento com um painel de juízes, um teste piloto do instrumento feito no município de São Paulo, e depois toda uma análise da confiabilidade para utilizar o instrumento na auditoria, avaliando, por exemplo, a variabilidade interobservadores, teste, reteste, e, para tanto, a gente fez auditoria em vários estabelecimentos, 80 estabelecimentos aqui no município de São Paulo, para validar o instrumento. Então, o instrumento está organizado em 14 blocos. Do primeiro ao terceiro, a gente audita as dimensões de disponibilidade, layout e variedade. Do quarto ao 12º, também as dimensões de disponibilidade, preço e agora variedade. E o bloco 13 e 14, as dimensões de publicidade, informação e layout. O artigo de validação desse instrumento está no pré-elo na Revista de Saúde Pública, já foi aceito. A gente pegou o instrumento auditado e aplicamos o instrumento em Jundiaí. Então, desenvolvemos o instrumento, validamos e auditamos, fizemos um verdadeiro censo do comércio varejista de Jundiaí. Esse artigo foi publicado numa revista super importante, uma Sustainability, que buscou investigar a disponibilidade de alimentos em áreas urbanas, segundo a classificação nova, identificar desigualdades na distribuição geográfica de varejo de alimentos que comercializam alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Também foi objeto de uma publicação, de uma comunicação do Alimentando Políticas, que fala sobre entre desertos e pântanos.
Então, a metodologia de dezembro de 2017 a abril de 2018, nós auditamos 650 comércios varejistas de Jundiaí, buscando identificar algumas características. A primeira é tipo de alimento disponível, segundo a classificação nova. Mas também compreender a distribuição desses alimentos e a forma de apresentação ao consumidor, por exemplo, nas gôndolas, nos caixas dos supermercados. E qual era o alimento predominante de venda no estabelecimento. Uma vez auditados os comércios, a gente fez toda uma análise de georreferenciamento e cruzamos com os dados socioeconômicos e geográficos do município, e a gente chegou, por exemplo, a essa conclusão de que nas periferias de Jundiaí há 22 vezes mais estabelecimentos que vendem prioritariamente alimentos ultraprocessados quando comparado com regiões mais centrais do município. Outra informação é que quando a gente avalia a proporção em alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis, aqui compreendendo alimentos saudáveis com o agrupamento de alimentos in natura, minimamente processados, ingredientes culinários e alimentos processados, porque essa é a regra de ouro do que alimentar a população brasileira, é combinar esses 3 grupos de alimentos e transformar em comida de verdade, em refeição. Então, esse grupo de alimentos saudáveis em relação aos alimentos não saudáveis, que seriam os alimentos ultraprocessados. E observando o tipo de estabelecimento, aqui é parte do mestrado da Patrícia Serafim, a gente observa que equipamentos públicos de abastecimento, como sacolões e mercados municipais, são aqueles que apresentam a melhor relação entre alimentos saudáveis e alimentos não saudáveis. Que, por outro lado, o pequeno comércio local, ele apresenta uma relação ruim, de tal modo que há toda uma possibilidade de intervenção no comércio local varejista, a partir de estratégias, por exemplo, de planos de marketing social, para qualificar a oferta de alimentos nesse território. Então, as etapas que a gente está desenvolvendo no estudo agora é criar um score para ter um selo Audit Nova para cada estabelecimento, a pontuação de cada que pode ser utilizada, por exemplo, como meta, como construção de indicadores locais. Estamos desenvolvendo o plano de marketing social no município de Jundiaí, né? Para tanto, esse plano ele vai ser focado no comerciante varejista. Tem a produção de um guia de apoio ao comércio local. A Laura está aqui, aluna de iniciação científica, está trabalhando no desenvolvimento desse projeto. A gente vai fazer a experimentação e a avaliação do plano de implementação desse guia, como parte de um pós-doutorado da Camila. É importante dizer que todas essas pesquisadoras que eu estou citando, elas são apoiadas por agências de financiamento à pesquisa como o CNPq, como a FAPESP, tá? E estamos com parceria com a Prefeitura Local para o desenvolvimento da ação. Tá? Esse é só a capinha aí do guia de comércio de alimentos saudáveis, um guia de ações para gestores e comerciantes varejistas promoverem um ambiente alimentar saudável na comunidade. E ele vai ser a nossa tecnologia na construção do plano no desenvolvimento do plano de marketing social. Era essa um pouco a experiência que a gente queria compartilhar com vocês. Obrigada.